Ao longo da sua trajetória na escola, quais mudanças mais significativas você observou relacionadas à tecnologia e ao mercado de trabalho? Eu sou de uma época antiga, né? A gente tinha telefone, era o de orelhão com ficha. Depois a gente teve telefone em casa, né? E se a gente for pensar no telefone, aí veio o computador, né? Que era tudo separado, CPU, teclado, vídeo, som. Hoje, olha a tecnologia onde chegou. Num simples celular, a gente tem um computador, a gente responde e-mail, não fala só, né, num celular. O celular sem fio, em qualquer lugar do canto do mundo, você fala com alguém, você manda e-mail, você troca o WhatsApp, você tem bússola, você pode fazer programação pelo celular, você tem várias coisas no celular. Até essa filmagem hoje, antes a gente tinha que ter uma câmera, hoje o celular faz o papel da câmera. Então a tecnologia avançou muito. Vamos dizer o quê? Eu estou com 56 anos, então nas últimas 5 décadas, a tecnologia avançou muito, e com a IA agora, com a inteligência artificial, vai avançar mais ainda, né? O que eu vejo nisso no mercado de trabalho é que a gente consegue fazer muito mais com a tecnologia, com os softwares, com os programas, do que você fazia antigamente. Antes eu sou engenheiro civil, eu desenhava as plantas com um nanquim, né? Com pena nanquim, onde eu tinha que controlar a força da mão para a espessura do risco. Depois vieram as canetas, já cada uma com a sua espessura. Depois veio o AutoCAD, então você já desenhava tudo no AutoCAD. Hoje tem o 3D, hoje tem o Revit, né? Tem aquela parte, como é que fala, de realidade aumentada. Então a tecnologia ela faz com que você desenvolva, faça mais trabalho, mais coisas em menos tempo. O que antes você demorava uma semana, hoje você faz em meia hora. Então a tecnologia está dando um avanço muito grande para a humanidade. É isso que eu vejo, e para o mercado de trabalho. E quem não estudar essa parte de tecnologia, independente, se o cara for de humanas, se o cara for de biológicas, se o cara for de exatas, se ele não tiver afinidade com tecnologia, com os programas, com as coisas que vão facilitar o dia a dia dele no trabalho dele, ele vai ficar fora do mercado, vai dançar. Na sua opinião, quais avanços ocorreram nesse aspecto e ao longo dos anos, quais desafios ainda permanecem? Então, conforme acho que eu extrapolei a primeira pergunta já para a segunda. Então, os avanços tecnológicos, eles aumentaram muito a capacidade das pessoas, dos profissionais, a fazerem mais trabalho em menos tempo. O que eu acho que está faltando para as escolas é sair daquela educação tradicional, da matemática, do português, né, da história, da geografia, e começar a realmente implantar a educação do futuro, a educação das tecnologias, mostrar para os alunos, né, eu lembro que lá na escola vocês tiveram aquela fase do Lego, que era programação com robótica, né, tiveram as coisas lá dos cursos pós, que era de algumas coisas diferentes, mas eu acho que falta ainda botar para todo mundo os avanços, tecnologias, mostrar, então vamos, IA é o momento, então vamos ter uma grade de educação de IA, como que gera prompt, para que gera o prompt, o que eu posso usar da IA para me ajudar a fazer meus trabalhos escolares, que futuramente é um treino para os trabalhos profissionais, né? Falta botar essa nova educação, essa nova tecnologia que o mercado futuro vai querer, né? E vai necessitar e vai precisar para os dias de hoje. Hoje as escolas não estão preparando os alunos para o futuro profissional, ensinando a matemática, o português, a história, a geografia, né? Só estão mostrando coisas do passado, que não vão ser usadas para nada no futuro, né? Para o futuro que está surgindo aí com a revolução da tecnologia, principalmente com a IA. Pensando nos estudantes de hoje, que reflexão você deixaria sobre o futuro desse tema na escola e na sociedade? Conforme eu falei na segunda resposta, os alunos de hoje têm que ter a tecnologia junto com eles. A escola já deu um avanço, colocando o iPad, né, para eles estudarem através do iPad, fazer lição através do iPad, né, já é uma revolução grande, perto de muitas escolas que tem por aí. Mas eu acho que não pode parar só por aí. Eu acho que tem que ter disciplinas, incluir disciplinas novas,
né? A pessoa não precisa saber de história, geografia, isso ela vai descobrir com o tempo, né? Geografia, qual o maior país do mundo, né? Acho que essa parte de geografia já teria que ter saído fora. O cara tem que saber de geopolítica, né? Acho que é isso que teria que ter as crianças hoje teriam que aprender geopolítica, teriam que matemática, beleza, vamos aprender matemática financeira, saber como que tem que poupar, como que tem que investir para o futuro, não ficar, né, naquelas equações do passado, tem que dar uma coisa mais prática, como que eu vou aplicar isso na minha vida, no meu futuro, e a tecnologia está aí para isso. Acho que as escolas tinham que mudar, né, esse aspecto de disciplinas, deixar um pouco do que vem dos séculos passados, para pensar no que está em décadas, né? A gente estuda séculos passados, sendo que a próxima década vai ser uma virada gigantesca com a tecnologia e com as IAs. E as crianças não estão sendo preparadas para isso, né? Essa que é. Então eu acho que tem que diminuir a grade de disciplinas que não fazem mais sentido e incluir na grade disciplinas que vão fazer sentido, como matemática financeira, IA, engenharia de prompt, todas essas coisas. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Edu? Bom, antes de começar nessa entrevista, nos conte um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Ana Paula. Como eu costumo brincar, para essa entrevista específica, eu tenho um combo completo. Porque eu sou, né, ex-aluna, sou funcionária e sou mãe de aluno também. Eu estudei na escola entre as décadas de 80 e de 90. Mas nós temos uma história dentro da escola, porque a minha família toda não, mas minha mãe, minha tia estudaram na escola, depois posteriormente vim eu, meu irmão, minha irmã e minhas sobrinhas, e agora os meus filhos também estudam no colégio. Então nós temos uma grande história e eu vivenciei, no caso, várias décadas dentro do Colégio Beatíssima. Então eu vi muitos avanços, tanto tecnológicos como em termos de construção, acontecerem na nossa escola. Bom, certinho. Então, começando a nossa pergunta, né? Você vai falar como uma ex-aluna. Isso, vou falar como ex-aluna hoje. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Ao longo de sua trajetória na escola, quais mudanças mais significativas você observou relacionadas, sim, à tecnologia e até um pouco sobre o mercado de trabalho? Bom, em relação à tecnologia, não houve grandes avanços enquanto eu estive dentro da sala de aula. Os recursos que nós tínhamos era lousa, giz, papel, caneta, as famosas enciclopédias, né, que na época era Barça, Delta Larousse, e em termos de equipamento dentro da escola, nós tínhamos projetor de slides, máquinas de escrever, e as provas, por exemplo, elas eram rodadas no famoso mimeógrafo. Então, em termos de equipamento, pelo que eu me lembro, era o que nós tínhamos disponíveis enquanto eu estudei. Então, enquanto eu estive lá e enquanto eu estive lá, em termos de tecnologia, não houve grandes avanços. Nós não tivemos a entrada de material ou de aparelhagem que eu pudesse aqui relatar uma mudança. Bom, perfeito. Indo para a segunda pergunta. Na sua opinião, quais avanços ocorreram nesse aspecto ao longo dos anos e quais desafios ainda permanecem? Bom, vamos combinar que foi da minha época para hoje, foram grandes os avanços, né? Na minha trajetória toda como estudante, não só na escola, depois posteriormente na faculdade, eu vi, digamos assim, o computador nascer. Então, eu sou da época do sistema DOS, eu sou da época do monitor preto e branco, sou da época da máquina de escrever eletrônica, que veio para substituir a máquina... Na verdade, não veio para substituir a máquina de escrever, mas ela era uma aliada, né? Porque você já tinha a possibilidade, por exemplo, de você escrever uma frase, depois você podia rever essa frase que você tinha escrito, aí você podia apagar esta frase, corrigir o que estava errado, e por fim você dava um enter e ela escrevia no papel. Então eu vi todos esses avanços. Hoje nós temos o quê? Tinha naquela época também, naquela época não, né? Surgiram também os retroprojetores, que projetava aquilo que você tinha feito num papel, na parede, espelhava na parede, que veio substituir talvez os slides, enfim. Eu vivi um pouco de tudo isso, até que nós chegamos nos dias de hoje, né, com a internet, com o computador, e mais do que nada, mais do que tudo, né, o celular que hoje nós temos. Certo. Em termos do quê? Qual foi a segunda parte da sua pergunta? Sobre os desafios. Sobre os desafios. Eu acho que para mim, hoje, o grande desafio, olhando mais para a parte educacional, é você ter a capacidade intelectual
de saber o que é, não sei se diria capacidade intelectual, mas você tem que ter um discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira, que hoje que a gente se depara hoje nas redes sociais. Eu acho que hoje é o maior desafio que nós temos, saber o que é verdade e o que é mentira. Certinho, Ana. Agora, como última pergunta, eu gostaria que, pensando nos estudantes de hoje, que reflexão você deixaria sobre o futuro desse tema, né, sobre a questão da tecnologia e na sociedade e também, principalmente, nas escolas? Bom, como eu já disse na última pergunta, né, na penúltima pergunta que você me fez, acho que o grande desafio é as pessoas saberem o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Eu acho que as escolas, elas precisam trabalhar também, né, além de tantas outras coisas que nós já temos que trabalhar com os nossos estudantes, eu acho que tem que ter vai ter que dar essa noção clara para os estudantes, para que eles possam ter essa noção do que é verdade e do que é mentira. Acho que hoje é um dos grandes desafios. E outro grande desafio que eu acho que nós temos, não só como escola, mas em termos de sociedade, de família, é tirar as nossas crianças, os nossos jovens de frente das telas, de frente dos celulares, dos tablets, dos iPads, dos computadores, enfim. Nós precisamos trazer as nossas crianças precisam brincar mais, ter contato com a natureza. Os nossos jovens, as relações precisam ser mais pessoais, uma conversa olho no olho, sabe, de contato físico mesmo, de estar junto, porque hoje em dia tudo acontece através das telas. Eu, como tenho 2 filhos adolescentes, eu posso dizer e posso ver. Eles brigam pelo celular, eles fazem as pazes pelo celular, eles conversam pelo celular, eles marcam encontros pelo celular, tudo acontece pelo celular. Eu acho que a gente precisa dar uns 100 passos para trás, sabe? Nesse sentido. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, tanto quanto a escola, quanto a sociedade. Certinho, Ana. Agradeço demais pela sua participação, pelo seu conhecimento que você acabou de transferir e ficamos na próxima entrevista. Obrigada, Edu. Boa noite, agora vamos dar início à parte da entrevista com um funcionário, a professora Patrícia Stephens. Boa noite. Boa noite. Começando pela primeira pergunta, ao longo de sua trajetória na escola, quais mudanças mais significativas você observou relacionadas à tecnologia e ao mercado de trabalho? Eu entrei no BA há 25 anos atrás e realmente avançou muito, né, a tecnologia. Quando eu entrei, os alunos tinham aula de informática para saber usar o teclado, o Word, coisas bem básicas. Eles não tinham acesso a aplicativos, a jogos. Eram coisas bem limitadas mesmo e para uso para digitação, formatar texto, esse tipo de coisa. E ao longo dos anos percebe-se uma grande mudança, né? Agora os alunos têm iPad, usam aplicativos para jogos, para pesquisa, conseguem acessar a internet, né? Então assim, o avanço foi bem grande. Fora assim, livros digitais, né? Quando eu dava aula era só o livro comum, agora a gente tem muitas coisas, né? Os alunos têm acesso aos livros digitais espelhados na lousa, na tela, quer dizer, no quadro. Então, assim, muita coisa mudou. Interessante. E na sua opinião, quais avanços ocorreram nesse aspecto ao longo dos anos e quais desafios ainda permanecem? O que ainda permanece, os desafios? Como assim? Isso, dentro do que você comentou, quais as coisas você acha que a tecnologia ainda não conseguiu resolver por inteiro? Ainda tem desafios dentro dela? Talvez o uso correto de certas ferramentas, né? A IA agora está aí para ser usada, mas tem que ser usada da forma correta. E dentro da sala de aula, como que ela pode agregar de forma que traga coisas boas, né? Acho que é mais isso. Tá. E pensando nos estudantes de hoje, que reflexão você deixaria sobre o futuro desse tema na escola e na sociedade? Que eu acho que a tecnologia é uma ferramenta muito boa, acho que a gente tem que usar sempre. A evolução tem que continuar, mas ela tem que ser usada corretamente, né, no dia a dia. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia.